E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Divisão Automotiva, mais um entre dois carros. E dessa vez mais uma entre duas picapes, dessa vez duas picapes fortes, duas picapes raiz, né? Picapes de chassi que aguentavam qualquer parada, ícones dos anos 80 e 90. Estou falando aí da Ford F1000 e da Chevrolet D20. Vou trazer duas aí para vocês darem uma olhada, comparar. Vocês vão ver que eram duas picapes muito fortes. As duas praticamente tinham motores assim de trator, né? Era turbo diesel, forte, motores aí que para abrir o motor aí só depois de 500, 600 mil quilômetros, na época que fazia picape para durar. E picapes que eram usadas realmente aí no fora de estrada para carregar peso, não essas picapes Nutellas que a gente tem hoje em dia, beleza? Então, já sabe, se não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar. Bom, pessoal, então vamos começar nosso entre duas picapes raiz aí com a Ford F1000, né? A Ford F1000 como a D20 foi introduzida aí no Brasil aí lá por 1950, 60, até antes, tá? Eu não pesquisei a fundo, mas é praticamente assim. Se você querer uma picape até aí 1996, 7, 8 aí, não, uma picape aqui no Brasil, fabricação nacional, era a Ford F1000 a D20. Aí essas picapes elas tinham variações. De que sentido? Tinha motores a diesel, álcool, gasolina. Aí, né, várias versões. Tinha também algumas versões fabricadas por outras companhias. Por exemplo, a companhia ia lá, comprava a D20 ou a F1000, aí transformava numa cabine dupla com caçamba, com tampa de caçamba, então tinha vários nomes. Tinha, por exemplo, aqui, ó, isso aqui tinha o nome de Demec, tinha Brasinca, tinha aqui, essa aqui também é Demec, então tinha várias variações. E o pessoal usava para tudo, desde, né, a caçamba comum até virar um caminhãozinho. Então tinha é, versões infinitas aí, né? Cara, depois você pensa, eu olhei, na hora que eu entrei na Web Motors ali, pelo menos umas 10 versões eu achei na hora da ficha técnica, tá? Então, que era a vantagem desses carros? Eram as únicas que tinham para disponível. Fora isso, você tinha ali a Ford deu uma ousada ali também com a Pampa 4x4, que era uma outra opção, mas fora isso, ou era D20, era A10, A20, C10, C20 e D10, D20. E daí para cima, né, no caso da Chevrolet, já virava caminhão. Aí aqui também tinha a F-150, F-100 e tal, só foi introduzida mais tarde. Então o carro-chefe era a F1000 aqui no Brasil. Você vê, aqui na versão vai mudando a cara das caminhonetes, né? Aí no assim, 86, uma, as frentes eram assim, daí depois mudou e por aí vai. Cara, era assim, o motor era o grande trunfo desses carros. Por quê? Porque, cara, era praticamente um motor de trator, né, com um turbo. Então, não passava aí de 150 cavalos de potência ou até menos, tá? Nessa época, câmbio manualzão. E só que era um motor que aguentava a tranca. Então você rodava, o pessoal tinha fazenda, né? Naquela época muitas estradas não eram asfaltadas, então o pessoal comprava esses carros para poder ir para fazenda, ir para roça, trabalhar, carregar peso, transportar aí, por exemplo, é, né, o pessoal produtor de leite levava o leite para ser beneficiado e por aí vai, né? Várias histórias, tive gente da família que teve no interior. Aqui, ó, essa daqui é a SK Deserter, ó. Também ela era fechadinha aqui tinha caçamba fechada, né? Era uma versão que foi feita, né? Muitas dependendo do ano, não tinha cabine dupla, caçamba, nem a caçamba estendida. Aí, ó. E isso eram empresas nacionais que faziam fibra de vidro, né, a carroceria, para poder aí atender um público especial. Quem tinha isso aqui era realmente assim, fazendeiro rico, rei do gado, rei do leite, por aí vai. Beleza? Vamos dar uma olhadinha. Eu separei duas aqui para vocês dar uma olhada. A primeira, né, a nossa
é a Ford F1000, acho que ali quando começou a parar de mudar de geração, né? E daí começou a entrar, se eu não me engano, a Ranger, Silverado, S10, por aí vai. É um motor 2.5, é uma XL 4x2, cabine simples, 8 válvulas, manual. Cara, esses carros estão caros hoje, tá? Dificilmente você vai achar um abaixo de 90 mil reais. Então, esse aqui está na casa de 105, você vê 218 mil quilômetros, mas ainda em 97 ainda eram os motores assim, pauleira, né? Tinha Max Tron, acho, MWN, então eram os motores assim que aguentava a pauleira e não quebrava mais nem por decreto. Só se fizesse muita cagada para o carro quebrar, né? Aí você vê, a caçamba era gigantesca. Essa aqui eu creio que seja caçamba estendida, né? E assim, as rodas eram sempre de ferro, não tinha essa coisa de roda de alumínio. O seu step sempre ficava exposto, não tinha essa preocupação de estética, né? De guardar, deixar bonitinho. Para-choque, cara, para-choque deve pesar a mesma coisa que o Kwid, tá ligado? Eram os para-choques assim de aço, meio que dá pra fazer até construção de casa. E, cara, é o mais puro significado da palavra picape, né? Tanto a F1000 como a D20. Você vê essa aqui já, a caçamba tá bem bonitinho, o cara fez uma madeira, então você encontra muitas em bom estado, porque quem tem, cuida, acaba virando um xodó da família, né? Por mais que a pessoa use para trabalhar, acaba cuidando. Muitos carros, você vê painel super simples, né? O volante, câmbio manual, interior também muito simples. A maioria desses carros não tinha muito conforto. Às vezes era uma direção hidráulica, a maioria das vezes não tinha ar-condicionado, tá? Andei em D20, assim, Deluxe, né? Deluxe, que era top de linha, mas não tinha ar-condicionado, né? Vai entender que essa aqui já tem um vidrinho elétrico, o cara já deve ter vindo de fábrica, porque tá tudo tampadinho aqui, bonitinho e tal, sei lá. Era também tudo vídeo manual, né? Aí o motorzão aqui, né? Depois eu vou ver na ficha técnica qual é o motor, mas, cara, isso aqui é motor de trator, não quebra, mas nem a pau. Tá? Cuidando, trocando. A suspensão era um caso à parte desses carros. Você vê, além do feixe de mola, tinha os braços assim, ó, contrapostos, né? Que dava uma baita estabilidade pro carro. Você vê, naquela época, né, como toda picape, a tração traseira com diferencial, né, é um super forte. Tanque de combustível também era gigante para você fazer viagens aí, né, carregar peso e fazer tudo mais, que era um caminhãozinho, né, para a família, tudo. Você vê, esse aqui está bem conservado, trocou as buchas, os pneus estão inteiros. Então, você encontra bem conservado, mas um preço alto. Você vê praticamente o preço de uma Hilux aí, sei lá, às vezes 2005, 2007, né? Manutenção é relativa entre, né, as picapes é relativamente um pouco mais barata, porque são peças mais fáceis de achar no mercado nacional, tá? Uma baita picape. Daí eu separei outra aqui também, que é a variação dessa daí já com caçamba, tá? Você vê essa D-Mac aqui também. Motorização já é um 3.6, mas daí já era para, né, assim, como eu falei, aí já muda um pouquinho. O foco era fazendeiro, tinha família e ia lá para fazenda, trabalhar, tal, mas no final de semana dava um rolê com a família. Esse era o carro, né? Cabia acho que 6 pessoas. Você vê, dava para pôr a bagagem aqui na caçamba também, era gigantesca. E o pessoal ia viajar, era o que tinha na época, meu, top de linha. Você via que quem tinha esses carros, você sabia que tinha muita grana, porque, cara, não era fácil. É coisa assim, ó, de hoje, coisa de, sei lá, 600 pau, 600 mil reais, assim, para mais. Então você sabia que a pessoa era muito rica, quem tinha esses carros, né? Eu tinha uma amiga que tinha fazendas, tal, essas coisas. Ela tinha, na época, acho que ali em 94, a família tinha uma Pajero zero e tinha uma D20, assim, zero, também para ficar indo nas fazendas. Cara, é muito legal. Eu gosto. Eu prefiro um pouco mais, eu gosto um pouquinho mais da cara da Chevrolet, né, da D20, mas se tivesse uma F1000 também não acharia ruim. Aí, ó, cortininha, ó, que negócio, né, bem datado, assim, anos 90. Mas, meu, muito confortável você do carro aí, ó. Acho que esses 5 lugares, nós temos que o banco inteiriço aqui são 6.
tá? Então, beleza, vamos lá para a ficha técnica. Ford F1000 XL 2.5 Turbo Diesel, ano 97, tá? Tabela FIP 66 mil, mas como eu falei, você vai achar aí para cima de 90 mil reais. Né? Diesel PVA está isento, seguro não faz, esses carros também são muito avisados para roubo. E a pessoa rouba e revende aí para tenta levar para fora do país. 1 ano de garantia, uma picape de porte grande para a época. Aqui no caso ela é 3 lugares, 2 portas e motorzão aí 4 cilindros em linha, dianteiro, né? O motor aí é Maxion HS, acionamento por correia dentada, tinha injeção direta, né, de diesel nessa época, né, era turbo diesel, como eu falei para vocês, potência 115 cavalos de potência e 27,27 kg de torque. Então era um baita no motorzão, mas com pouca cavalaria que hoje um carro 1000 tem, né? Carro 1000zinho aí tem mais de 115 cavalos de potência e 27 kg de torque. Na época era bom. Tração é traseira, transmissão aí câmbio manual de 5 marchas, embreagem manual de seco. Aí a suspensão que era um show à parte, né? Independente com duplo eixo em L, eixo rígido na traseira e aí molas helicoidais também com fecho de mola e semi-elípticas, né, na traseira. Os freios, disco ventilado na frente, tambor atrás, direção hidráulica, essa aqui ainda tinha, hein? Os pneus eram aro 15, 235, 75 inclusive. E o step, caçamba levava 1.080 litros, peso de 2.020 quilos. Como eu falei para vocês, era um carro pesado, usado aço. Bater de frente com uma S10 ou com uma F1000 ou com uma D20 era morte, tá? É um tanque de guerra. E o tanque aí de 110 litros de capacidade. Então, mano, eu falei para vocês, o bagulho era meio que um caminhãozinho. Velocidade máxima 148 km por hora, aceleração de 0 a 100 18,6 segundos, o consumo que era bom desses carros, né? Apesar de 2 toneladas aí no circuito urbano, 9,2 por litro e na estrada 12. E autonomia total na cidade, olhem bem, 1.012 quilômetros na cidade e na estrada 1.320. Você tem ideia? Nem o Tesla estava fazendo isso. Então eram motores muito eficientes que você tinha uma autonomia gigantesca. E apesar de ser 110 litros, mas né, comparativamente aí, vai que fosse 50 litros, daria que 500 quilômetros de capacidade, né, 2 toneladas. Tá bom demais, né? Bom, é aqui uma foto, tem 3 fotinhos aqui dela, né, dessas versões mais recentes, as últimas ali que você foi antes do ano 2000, né? Depois começou a vir outras picapes. Mas é isso, carrão forte para quem tem aí, quem gosta de picape raiz. Dando aquela paradinha, pedindo aquele like aí para você, se inscreva no canal, ajude aí o canal a crescer, deixe seus comentários aí, eu não sei se vocês têm a minha idade ou não. Quando eram crianças, vocês já andaram nessas caminhonetes? Eu, por exemplo, já andei, né? Ia pro interior aí quando era criança, andei não só na D20, na F1000, mas também na Pampa, né? Que era uma Pampa 4x4 aí, para quem não sabe, existiu, né? Então, deixe seus comentários aí e voltamos ao vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa segunda picape aí, raiz do dia, né, que é a Chevrolet D20. Também tem variações infinitas. Cabine simples, cabine dupla, cabine estendida, caçamba estendida. Aí, né, também lá na F1000, aqui tem variações a motor diesel, álcool, gasolina. Geralmente o diesel é o 4.1, né? Que é 8 válvulas, daí tem as versões CS, Deluxe e por aí vai. Então, variação de preço, mesma coisa, tá na casa aí. Aqui ó, tem uma de 60 e pouco, mas vai do estado de conservação, né? Acima de 90 contos você pode preparar, porque para pegar uma razoável bom estado. Aí você tinha essas cabines dupla com nessa, como que chama isso aqui, cara? É um protetor de caçamba. Ah, esqueci, depois o interessante também é que as D20 elas não tinham teto solar, mas tinha essa escotilha, né? Aqui, ó. Deixa eu entrar aqui só rapidinho para vocês verem. Tem essa escotilha aqui, ó. Também ajudava, viu? Porque, como eu disse, muitas dessas caminhonetes não tinham ar-condicionado. Então tem várias versões, vários anos. Eu gosto um pouco mais porque lembrava dessa versão, desses anos aqui, dos anos 90, que daí você lembrava do Opala, né? É meio que uma frente de Opala, assim, mais quadradona e tal. Eu gostava mais
da D20 do que da S10. E as antigas também, ó. Lembra aqueles primeiros os opalões depois que saiu na segunda geração, né? Porque primeiro veio o P, aí depois veio essa daqui. Mas carrinhos, picapes valentes, guerreiras, né? E no caso da Chevrolet, ela já vinha de fábrica, dava a opção de você pegar com cabine dupla. E também tinha, né, as preparadoras aí nacionais que faziam lá uma espécie com fibra de carbono, melhorava aqui, ó, essa daqui, ó, essa Custom Deluxe aqui, ó. Isso aqui é feito com fibra de carbono, tá? Essa parte aqui é uma cabine simples, que daí eles vinham fazer isso aqui. É como eu falei para vocês, aí era coisa de 600, 700 para fazendeiro, né? Ó, olha lá. Então essas aqui eram as tops de linha, assim, fora de produção, né? Que o pessoal fazia por conta, mas era legal também. Bom, separei uma aqui bem bacana para duas, na verdade, né? Uma cabine simples, que eu achei bonita, essa branca, tá inteiraça, né? Olha lá, no 94, Chevrolet D20 4.0 Custom Deluxe, cabine simples, 8 válvulas, turbo diesel manual, 119 mil. É o preço que está no mercado, né? Mas deve estar na casa de 60 mil como a AF1000. Olha que carro mais lindo, cara, tá? Nossa, uma picape que eu gostaria de ter na minha garagem, pelo menos assim, até para dar só um rolezinho no final de semana, não pôr na terra, nada, para colecionar mesmo. Como eu falei para vocês, o para-choque, é uma viga de aço. Você bater nisso aqui, né, é morte certa, né? Ó, bonitona, quadradona. A adesivação era uma coisa da época, né? Então não vinha só na cor, vinha os adesivos, né? Que achava até bonito, viu? Pneu também, ó, o step era exposto, aí às vezes tinha um rackzinho, um Santo Antôniozinho aqui, um rack. Depende da versão. E aqui, mano, super, super simples. Mano, esse banco inteiro, isso aqui, você sente até estranho dirigir. Quem dirige o carro moderno pegar uma caminhonete dessa. Porque o painel é super simples, câmbio também. Aí os comandos aqui, acho que aqui era o afogador, ó. Você vê como era funcionamento bem diferente. Caçamba, também carregava bastante coisa. Você vê que essa caçamba é um pouquinho menor do que da F1000. A F1000 sempre teve umas caçambas um pouco mais robustas, né? Maiores, assim. E vou passar aqui para vocês uma outra versão, que é a cabine dupla, né? Que também já vinha de fábrica, né? Com o chassi, aí só colocava essa parte central aqui, você vê que a caçamba é praticamente o mesmo tamanho. Mas também baita no carro, tá bem conservado aqui. Ó. Você vê que está numa casa bacana, né? Olha lá. Meu, é um trator. Ó, esse quebra-mato aqui, farol de milha e tal, era coisa bem da época mesmo e funcionava. E outra coisa interessante é que esses carros eram vendidos na versão sempre 4x2. Raramente você viu um 4x4. 4x4 geralmente era importado, tá? Então, dificilmente você vai achar uma S10 uma D20 4x4, mas o interessante é que elas não atolavam sei lá, a construção, o jeito que era feito, por mais que você entrasse numa barreira, você conseguia sair, né? Tinha um torque bom, né? Não era muito, mas para a época era muito bom. E o motorzão aqui, ó, você vê que aguenta um turbinho aqui. É um turbinho simples que dava uma potência no carro e tirava você da lama. Você não ficava atolado. Né? Interessante isso aí, com 2 toneladas não ficava preso em lugar nenhum. Mas é um carro muito bonito que eu gosto. É uma picape raiz, chassi, que não se faz mais hoje em dia. As picapes hoje, qualquer coisinha dá uma pane, né? Você sabe. Bom, vamos ver a ficha técnica. Bom, Chevrolet D20 Custom S 4.0 Turbo Diesel cabine simples. Tá? A motorização não muda muito, sempre 4.0 diesel ou gasolina ou álcool, mas né, vou mostrar diesel e trazer a diesel. Ano 94, 66 mil reais aí, tabela FIP, combustão, diesel, IPVA já não paga, seguro também já não faz. Como eu falei, o pessoal leva para fora do país ou até mesmo tira as peças e vende no mercado paralelo obscuro, porque também é difícil achar algumas peças boas desses carros, né? Às vezes tá com ferrugem e tudo mais. Garantia de 2 anos aí quando tinha na Chevrolet, a picape de grande porte, 3 lugares, 2 portas, motor aí era longitudinal 4 cilindros, o código do motor também você vê, é o Maxion também, né? Ela S4T Plus, praticamente o mesmo motor, o motor acho que deve ser o evoluído lá que era usado na F1000,
E aqui a potência já passou de 115 para 150 cavalos de potência, 46,5 kg de torque, já era mais robusto, né? Transmissão aí é tração traseira, câmbio ZFS 542, manual de 5 marchas, lembrando monodisco A seco. A suspensão também era um showzinho à parte, né? Acho que era isso que não deixava atolar a F1000 nem a D20. Suspensão independente com braços sobrepostos na frente, molas helicoidais. E eixo rígido traseira com feixe de molas semi-elípticos. Disco ventilado, os freios disco ventilado na frente, tambor atrás, direção hidráulica. Os pneus e rodas aro 15 polegadas, 25575. A caçamba levava 1.846 litros de capacidade, o peso 2.328 quilos, então já era mais pesada até que a F1000. E o tanque de combustível tinha capacidade de incríveis 126 litros. Mano, dá pra você dar a volta no mundo com isso aí. Bom, desempenho também era limitado, né? Pelo motor e pelo ano e tudo mais. Velocidade máxima de 143 km por hora, aceleração de 0 a 100 19,1 segundos. Consumo também, como é da F1000, era muito bom no circuito urbano, 9,5 km por litro. E na estrada, um pouquinho menos, era 11,2. E a autonomia total no circuito urbano, 1.197 quilômetros e na estrada 1.411 quilômetros. Então, com um tanque você andava quase 1.500 quilômetros aí de autonomia. Cara, é muita coisa, né? Cara. E aí tem duas fotinhas bem básicas aqui, da D20, né, do carro e do painel. Beleza? Então, duas picapes aí bacanas, raiz aí para quem curte picape. Bom, pessoal, e aí? Qual das duas você escolheria para deixar aí uma picape clássica na sua garagem? Você que gosta de picape aí, tem aí uma S10, uma Hilux, qualquer uma dessas picapes modernas, você gostaria de ter aí uma picape clássica aí na sua garagem? 4x2, turbo diesel, com, né, sendo aí de chassi que aguenta qualquer parada. Era rústica, geralmente não tinha ar-condicionado, direção hidráulica, nada, câmbio manual, você torrava lá dentro, né, que é ventilação horrível, mas faz parte da história automotiva aí do nosso país, beleza? Então, mais uma vez agradeço aí por assistir o vídeo e, né, se possível, deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, até a próxima, valeu!